Louvado seja Deus, meus amados. Deus, Ele é muito bom com cada um de nós e, e por isso que Ele tem preparado esses dias, esses tempos e tem trazido a cada um de nós uma mensagem que vem nos proporcionar uma liberdade, né? A Bíblia diz que para a liberdade, põe para nós lá Gálatas capítulo 5, verso 1. A Bíblia fala lá que para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Ele também diz que conhecereis a verdade vos libertará. E Oséias 4,6 diz que o povo de Deus ele é destruído porque falta o conhecimento. E eu vejo na multiforme graça de Deus todas estas coisas, que Deus ele vai cuidando das nossas vidas. E cada uma dessas mensagens, cada um desses tempos diferentes em que a Bíblia ela nos traz como um exemplo de preparação para os dias que nós vivemos hoje, porque a Bíblia também ela é poderosa, diz a palavra, para todo aquele que crê. Todo aquele que crê na palavra de Deus, que crê no Evangelho, a palavra se torna poder. Essa semana eu estava olhando um vídeo de uma reportagem ali no Instagram de de duas atletas do vôlei. E a repórter, ela fez uma pergunta ali para as duas atletas de vôlei do Brasil e disse: Olha, eu percebi, né? Porque o Brasil vem sendo muito bem sucedido no vôlei, né? Vôlei feminino. E a repórter dizia assim: conversando com vocês antes, né? Eu percebi que vocês mudaram a postura. Olha isso, prestem muita atenção nisso. Que vocês mudaram a postura, mudaram até a maneira de comunicar a linguagem. Porque elas vinham ganhando e ganhando de lavada nos jogos. E tinha duas atletas e ela falando isso, e aí ela pergunta a atleta aí, põe o microfone para a atleta falar e ela diz assim: sim, realmente, nós estamos ganhando, e geralmente o pessoal diz: ah, nós vamos ganhar de 3-2, 3 sets a 2, e elas estavam ganhando de 3-0. E ela disse assim: é porque existe poder na palavra. E ela disse assim: porque isso está escrito na Bíblia. Isso está escrito na Bíblia. E quando nós declaramos o que nós queremos, quando nós acreditamos e declaramos aquilo que nós cremos, as coisas elas acontecem. A Bíblia diz que o justo ele viverá pela sua fé. E a fé ela manifesta das palavras que nós manifestamos. E foi muito interessante porque naquele momento eu estava no meu gabinete e eu estava muito angustiado. Eu estava muito aflito naquela hora, fazendo as minhas tarefas, mas eu estava angustiado, e eu estava aflito. E eu fiquei com vergonha, porque quando ela falou aquilo, eu me dei por conta de, eu sei disso. Eu sei que a palavra tem poder. E por que eu não declaro isso então para minha vida? E na mesma hora, o que eu comecei a fazer? Eu disse assim: eu estou bem. Essa tarde vai ser maravilhosa. Essa tarde aqui vai ser de muita alegria. E eu comecei a declarar tudo o contrário que eu estava sentindo naquela hora. E assim, surpreendentemente, na mesma hora, o meu espírito já trouxe alegria. Eu comecei a dar risada sozinho dentro da minha sala. E a gente, sabendo das coisas, a gente sabe que a palavra de Deus é poderosa, a gente sabe que Jesus veio para salvar, que veio para curar, que veio para libertar, que veio para nos perdoar, e a gente não usa o poder da palavra. Quantos aqui de nós, talvez, às vezes, têm vivido dias difíceis, né? Até mesmo emocionalmente, às vezes complicado, e a gente fica ali remoendo as coisas erradas, em vez de declarar aquilo que é, aquilo que nós queremos. Paz, alegria, felicidade, e a gente fica remoendo, e a gente vai ficar remoendo. E eu digo isso com muita propriedade para vocês, porque conhecendo muito bem quem eu sou, né? Porque a gente, em primeiro lugar, tem que se conhecer, não tem? E hoje, graças a Deus, eu já me conheço bem mais que antigamente.
E eu sei que eu tenho, no meu perfil de comportamento, muitas vezes, uma tendência a ser pessimista com algumas coisas. E olhar as coisas muito mais num ângulo em que às vezes não é propício. Mas eu sei disso, eu me conheço. E quando eu me percebo fazendo isso, o que eu faço? Não, não, só um pouquinho. Vamos virar a chave, vamos renovar a mente e vamos olhar para um outro ângulo. Só que às vezes não é só aqui, tem que sair por aqui. Tem que sair por aqui. Porque uma das coisas que muda na nossa vida é o declarar, é o confessar. E a gente vem falando já, hoje é a 7ª semana que eu venho falando sobre questões de como nós identificamos e quebramos na nossa vida alguns males, né? Ou algumas maldições que muitas vezes nós estamos sobre a nossa vida e a gente não faz ideia, não tem noção de que a gente está assim. É que está fora do lugar aqui. E eu quero hoje, então, trazer e dar complemento ao assunto que eu falei na semana passada. E estava falando sobre maldições que provêm da falta de honra. Dei uma introdução que, na verdade, foi o culto inteiro e eu não conseguia adentrar em alguns pontos que eu acho extremamente importante e gostaria de dar continuidade hoje sobre isso. E venho falando que maldição é o mal em ação na nossa vida. É algum tipo de mal que vem acontecendo, algumas coisas que a gente às vezes até trata isso de uma maneira muito normal. Trata às vezes isso de uma maneira corriqueira. Nas últimas semanas isso tem sido muito presente na minha vida. Tenho falado com algumas pessoas, atendido algumas pessoas das quais conversando com elas. E uma das coisas que eu sempre falo e faço e aconselho você também é: conheça a história das pessoas. Olhe para a sua história, olhe da onde você veio, olhe para os seus antepassados. E conversando com algumas pessoas, dentro de algumas áreas que elas estavam em dificuldade, eu comecei a perguntar: como que Como que isso chegou até aqui? Como que são os teus pais? Como que são os teus avós? Como que são os teus bisavós? Porque muitas das coisas que nós estamos vivenciando hoje é reflexo, é resultado de coisas do passado e que muitas vezes a gente não se dá por conta. Então, um exemplo para vocês, né? Uma das pessoas com quem eu falei estava com uma enfermidade e aí conversando com essa pessoa, ela me relata então que o marido dela faleceu daquela enfermidade. A filha, no mês passado, estava com aquela enfermidade. A tia, o tio, morreu da mesma enfermidade. E assim, outras e outras pessoas da família. Como que é a sua árvore genealógica? Como que foram os teus pais? Como que foram os pais dos teus pais? A Bíblia não diz, né, avô ou neto ou bisavô. A Bíblia sempre trata, né, o pai do filho, o filho do pai, o pai do pai do pai, né? Não fala, não chama de neto, avô, enfim. Mas vocês entenderam, né? E por que eu digo isso? Porque talvez está se repetindo um padrão na sua vida de coisas que você herdou. E a desonra ou a falta de honra, muitas vezes, é uma delas. Muitas vezes também é uma consequência. Quer ver? Vou dar um exemplo para vocês. Talvez você possa ter visto seu pai, sua mãe, alguém da sua família, por exemplo, fala mal do chefe, fala mal do patrão, desonrando o chefe e o patrão. Hoje, o que que você faz? Quando vê, está fazendo a mesma coisa. Aí você viu o pai, a mãe, botar o chefe e o patrão na justiça. E aí o que que faz? A mesma coisa. Isso é uma repetição de
padrão, isso é uma ação maligna. E se eu vejo alguém desonrando, e alguém que eu me espelho, alguém que para mim é, é alguém que me forma, e geralmente o pai e mãe são aqueles que formam os filhos, né? O que que eu penso? Meu pai e minha mãe estão certos. Então, logo, eu faço igual. Eu faço igual, porque eu não tem problema. Meu pai e minha mãe me ensinaram desse jeito. E eu quero mostrar biblicamente para vocês que isso é fato e isso é real. Romanos 13:7 nos ensina que a gente não deve ficar devendo nada para ninguém, e inclusive a honra. Pagai a todos o que lhes é devido. A quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, e a quem respeito também, respeito. E a quem honra, também honra. Qual que é o problema, gente, da falta de honra? É que esse comportamento, ele produz na nossa vida maldição e destruição pessoal e também para os filhos. Ele produz problemas pessoais, ruína pessoal, e também isso vai levar para também os filhos. Eu quero dar para vocês, dizer para vocês que honra, lá no hebraico, falei isso também na semana passada, vou repetir porque talvez nem todos estavam aqui, significa reconhecimento, né? É dar valor àquilo que tem valor, é reconhecer a pessoa, né, que tem o valor devido também. É um princípio, a honra também é um princípio, e que leva alguém a ter uma conduta virtuosa. Alguém que honra a outra pessoa é uma pessoa que tem virtudes, é uma pessoa que sabe reconhecer o valor do próximo, é uma pessoa que sabe reconhecer o quão importante essa pessoa, ou empresa, ou enfim, né, tem valor na sua vida. É uma manifestação de respeito, de consideração por alguém, que talvez muitas vezes pode ter nos abençoado, pode ter nos oportunizado, pode ter nos ajudado. Quer ver uma das coisas que, infelizmente, acontece muito, um tipo de desonra? A pessoa ela está financeiramente com um problema. Aí o que que ela faz? Ela já não tem crédito no mercado, já não tem crédito no cartão de crédito, já não tem crédito no banco. Aí o que que a pessoa faz? Pega e pede dinheiro emprestado para alguém, não é? Sim ou não? Só que, infelizmente, ela pede, mas nem sabe como vai pagar. Não tem nem condições para pagar. E aí o que que acontece? Ela não paga, fica com mais uma dívida. E muitas das vezes não nem presta satisfação, não presta conta. E aí a pessoa que emprestou acaba sendo desonrada, e quem pegou o dinheiro emprestado faltou com a honra. E aí o que acontece? Perde a amizade, também muitas vezes perde o dinheiro. É verdade ou é mentira o que eu estou dizendo? Desonra. Então, eu quero trazer um exemplo bíblico para vocês que está em 1 Samuel, capítulo 15, do verso 1 ao verso 28, onde traz o exemplo de um homem que era um homem simples, um homem que estava cuidando das coisas do seu pai, na sua casa, um fazendeiro, como muitos na Bíblia, né? Que é Saul, e que ele recebeu uma mega oportunidade, ou melhor, a oportunidade, porque ele foi o primeiro rei de Israel. Gente, dentre milhões de israelitas, Deus escolheu ele. E olha o que ele fez. De Samuel a Saul. Samuel quem era? Samuel ele era o profeta. E um profeta muito bem conceituado. A Bíblia diz que nenhuma das palavras de Samuel caiu por terra. Todas elas se cumpriram. E Samuel então vai a Saul e diz assim: enviou-me o Senhor a te ungir rei sobre o povo, sobre Israel. Agora atenta, pois, às palavras do Senhor. Assim diz o Senhor dos Exércitos:
vou castigar Amaleque pelo que fez a Israel, ter se oposto a Israel no caminho quando este subia do Egito. Vai, pois, agora e fere Amaleque, e destrói totalmente a tudo o que tiver, e nada lhe poupes. Porém matarás homem e mulher, meninos e crianças de peito, bois e ovelhas, camelos e jumentas. Vocês percebem aqui que é para exterminar, né? Se eu tiver vida, não é mais para ter vida nenhuma. Foi o que ele disse. Ok, vamos em frente. Saul, então, ele convocou o povo e contou em Telaim 200.000 homens de pé e 10.000 homens de Judá. Chegando, pois, Saul à cidade de Amaleque, pôs emboscadas no vale. E disse aos queneus: Ide-vos, retirai-vos e saí do meio dos amalequitas, para que eu vos não destrua juntamente com eles. Porque usastes de misericórdia para com todos os filhos de Israel, quando subiram do Egito. Assim, pois, queneus se retiraram do meio dos amalequitas. Então feriu Saul os amalequitas, desde Avilá até chegar a Sur, que está defronte do Egito. Tomou vivo Agag, rei dos amalequitas, porém a todo o povo destruiu a fio da espada. E Saul e o povo então pouparam Agag. O que era para fazer com Agag? Matar. E o melhor das ovelhas e dos bois também, e os animais gordos e os cordeiros, e o melhor que havia, e não quiseram destruir totalmente. Porém, toda coisa vil e desprezível eles destruíram. Então veio o quê? A palavra do Senhor a Samuel, dizendo. E aqui já está um princípio que eu quero que você entenda a partir de agora. Que toda vez que a gente sai do propósito de Deus, de cumprir aquilo que Deus nos direcionou a fazer, você vai ser confrontado. E aí você vai ver agora a atitude de Saul quando ele foi confrontado com a palavra, e aqui a gente começa a perceber e vai identificar um padrão de comportamento de quando alguém que não está sendo uma pessoa de honra, acontece com ela. E eu quero que você agora feche os teus olhos, erga a mão para cima, por fé, e diga assim: Senhor, em nome de Jesus, em humildade, eu recebo essa palavra. E eu rejeito da minha vida a desonra, a soberba e tudo aquilo que não vem do Senhor. Senhor, eu quero te ouvir. E eu rejeito da minha vida tudo aquilo que distorce a tua verdade, para que eu seja obediente a ti. Amém. Então veio a palavra do Senhor a Samuel, que era o profeta, para entregar para o rei. E daí? Arrependo-me de haver constituído Saul rei, porquanto deixou de me seguir e não executou as minhas palavras. Então Samuel se contristou, e toda a noite então ele clamou ao Senhor. Madrugou Samuel para encontrar a Saul pela manhã, e anunciou-se aquele: já chegou Saul ao Carmelo. E eis que levantou para si um monumento, e dando volta passou e desceu a Gilgal. Veio, pois, então Samuel a Saul, e este lhe disse: Bendito sejas tu do Senhor. Executei as palavras então do Senhor. Então disse Samuel: Que balido, pois, de ovelhas é este nos meus ouvidos, e o mugido de bois que eu ouço? Respondeu Saul: De Amaleque os trouxeram, porque o povo poupou o melhor das ovelhas e dos bois, para os sacrificar ao Senhor, teu Deus. O resto, porém, destruímos totalmente. Para aí, volta. Olha a justificativa da falta de honra. Primeiro, ele joga a responsabilidade para o povo, dizendo que aquilo que foi feito é para melhor, é para sacrificar a Deus. Amado, Deus ele não quer que a gente mude a palavra que Deus deu. Nunca.
Nunca distorça aquilo que Deus disse para você fazer. Se Deus diz para você, vai para a direita, não é para ir na diagonal, não é para ir para a esquerda, e não é para ir para trás, é para ir para a direita. Ah, mas aqui é melhor. Deus disse que é para ir para a direita. Ah, mas eu acho que Deus disse que é para ir para a direita. Tem muita gente se complicando, tendo mal sobre a sua vida, porque não ouve e não faz exatamente o que Deus diz para fazer. Faz o que acha que tem que fazer. E está desonrando, primeiramente, o Senhor. E ele desonrou a Deus, primeiramente, mas também desonrou quem? O profeta. Porque quem foi que ungiu ele para ser rei? Samuel. Quem foi que entregou a mensagem para ele, ou a direção do que ele deveria fazer? Samuel. Só que quando eu desonro uma autoridade, eu também estou desonrando ao Senhor. E quem foi que cortou ele? Foi o Samuel? Não. Quer ver o que acontece? Pode continuar? Então disse Samuel a Saul: espera, e te declararei o que o Senhor me disse esta noite. Respondeu então Saul: então fala. Prosseguiu Samuel: porventura, sendo tu pequeno aos teus olhos, não foste por cabeça das tribos de Israel, e não te ungiu o Senhor rei sobre ele? Enviou-te o Senhor a este caminho e disse: vai e destrói totalmente esses pecadores. Destrói os amalequitas e peleja contra eles até exterminá-los, até acabar. Mas ele não fez isso. Porque, pois, não atentaste então à voz do Senhor, mas te lançaste ao despojo e fizeste o que era mal aos olhos do Senhor. Então disse Saul a Amaleque, disse Saul a Samuel: pelo contrário, dei ouvidos à voz do Senhor e segui também o caminho pelo qual o Senhor me enviou. E trouxe Agag, o rei de Amaleque, e os amalequitas, os destruí totalmente. Gente, Deus falou para ele matar todo mundo. Deus não falou para ele trazer o rei. Deus não falou para ele trazer o gado gordo, bonito. Deus disse: acaba com todo mundo. E ele muda a palavra de Samuel. Não, capaz, pelo contrário, eu dei sim ouvido. E eu segui o caminho. Eu estou fazendo. Eu estou obedecendo a Deus. Eu estou fazendo certo, não está vendo? Olha, eu destruí. Mas eu trouxe Agag. Olha, ele tem que ser humilhado. Deus não falou para fazer isso. E é o que aconteceu? Mas o povo tomou do despojo ovelhas e bois, o melhor do designado à destruição, para oferecer ao Senhor teu Deus em Gilgal. Porém Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor do que a gordura de carneiros. Pode parar aqui. Naquele tempo, ele justificou que os bois, que os carneiros, eles foram poupados para fazer o quê? Para entregar algo melhor ainda para Deus. Hoje a gente sacrifica boi, gente, para Deus? Não. A gente sacrifica carneiro? Não. Qual que é o nosso sacrifício? Obedecer ao Senhor. É oferecer a nossa vida em servir a Deus, em amar a Deus sobre todas as coisas e também o nosso próximo a nós mesmos. Esse é o maior sacrifício que cada um de nós aqui, o Senhor quer de nós. Porque esse sacrifício é a obediência verdadeira à palavra do Senhor. Só que o que ele está dizendo aqui, trazendo para a nossa realidade hoje, é o que às vezes a gente acaba invertendo os papéis das coisas. Dizendo que a gente está fazendo, o que a gente está fazendo é bom para Deus. Mas é o que realmente foi dado como direção e diretriz da parte de Deus para nós? Eu venho de uma cultura familiar em que
muitas coisas se faziam em nome de Deus. Muitas coisas. Mas, de fato, se a gente olhar o que era feito, não era Deus ali. E a mesma coisa que aconteceu aqui. Às vezes, a gente acaba usando de uma linguagem nossa, de uma cultura nossa, de uma crença pessoal, para dizer que o que estamos fazendo é em nome do Senhor. E foi o que Samuel, ou melhor, o que Saul fez aqui nesse momento. Disse, não, mas eu estou fazendo para Deus. Não, mas Deus pediu outra coisa. Então, o que é melhor? É fazer o que Deus disse ou fazer o que eu quero? Que eu acho que é o que Deus quer? E tem diferença. Muita diferença na nossa vida. É que nem você dizer para o seu filho assim, filho, vai lá e arruma o quarto agora. E aí seu filho, já vou. E aí ele vai para o quarto, ele vai lá, faz uma coisinha aqui, faz outra coisinha ali, volta e diz assim, já fiz, pai. E aí você vai lá e olha no quarto, a cama toda assim, toda não sei o quê. E você chama, filho, vem cá. Tu não disse que arrumou o quarto? Sim, eu arrumei. Tá, mas não tá vendo a cama, não sei o quê, não sei o quê. Não, mas olha lá, eu fiz ali, ó. Aquilo lá tava, eu arrumei. Não é assim? Porventura não é assim que a gente às vezes faz na nossa vida, em várias áreas? Mas vamos lá, agora o 23, a gente vai até o 28. Porque a rebelião, o que é a rebelião aqui que ele está dizendo? A rebelião é não fazer aquilo que foi pedido para ser feito. É não fazer o que Deus pediu para fazer, mas é fazer o que eu acho que eu quero fazer. O que eu acho que é melhor para Deus. E não aquilo que foi dado como direção, diretriz, ou seja por Deus, ou seja pela sua autoridade. E ele diz então que a rebelião é como o pecado de... O que, gente? Alguém é feiticeiro aqui? Não. Mas quando nós nos colocamos numa posição de rebelde, nós somos como feiticeiros. Olha quão forte é isso que a palavra diz. Olha como é forte. Você já ouviu a expressão oração feiticeira? Quem já ouviu aqui? Então o resto não ouviu. É isso que eu vou concluir, né? O que é uma oração feiticeira? É uma palavra que você declara, porque a palavra tem poder e toda palavra é uma oração, principalmente de quem tem comunhão com Deus, que é um filho de Deus. É uma palavra que você lança em contradição àquilo que é o certo, àquilo que é a verdade, àquilo que Deus quer que seja feito. E isso é uma oração feiticeira. Então, quando ele se levanta com uma rebelião, com uma oração feiticeira, dizendo, não, mas eu fiz o que Deus queria. Aqui eu até trouxe a Gag, eu até trouxe aqui os bois, os carneiros. Oração feiticeira, rebelião. E ele disse também, e a obstinação, ela é como a idolatria e culto a ídolos do lar, uma pessoa obstinada, uma pessoa teimosa. Porque quando Samuel disse para ele, cara, mas o que nós combinamos? Vocês já viram esse termo? O que nós combinamos? Não era para te ir lá e acabar com o povo? Pois é, não, mas eu fiz, só que eu fiz do meu jeito. Qual é o jeito melhor, o seu ou de Deus? Quando tem uma frase que há muitos anos atrás eu vi de um amigo, ele diz assim, o combinado não sai caro. Já ouviram essa? Combinado não sai caro. Porque se você vai lá, compra o carro, dá a sua entrada, ganha o carnezinho, tem que fazer o quê? Pagar o carnezinho. Ou tem que ir lá pedir uma revisional? Combinado não sai caro. E às vezes a gente acaba se enredando em coisas na nossa vida, estando debaixo de um mal, agindo na nossa vida, por coisas que são simples e óbvias. Mas agora, a obstinação do coração, aí um comportamento, aí um princípio que muitas vezes está quebrado dentro de nós, vai causar prejuízo. A Bíblia diz que se os fundamentos forem destruídos,
o que pode fazer o justo? Nada. Não pode fazer nada. Porque o que fundamenta, o que dá alicerce, o que dá sustentabilidade, sustentação para que a sua casa, a sua vida possa crescer, não está fundamentada. E se não tem um fundamento, não tem um princípio, não tem um valor estabelecido, tudo que você vai fazer, você começa a construir, e aí é que nem aquela palavra de Mateus 7:24, que diz que vieram a tempestade, a chuva, veio então as enchentes, bateram com ímpeto contra aquela casa. E se a casa foi feita sob areia, sob um fundamento quebrado, sem princípios, a casa vai cair. E que casa que ele está falando? A nossa vida. Está falando da nossa vida. Está falando das áreas da nossa vida, emocional, material, espiritual, física, psicológica. Quantas pessoas hoje vivendo debaixo de uma opressão, uma perturbação, e não fazem ideia. Por quê? Porque tem princípios e fundamentos que estão destruídos. Precisa ser restaurado. E a honra é um deles. Então a gente vê aqui no texto de 1 Samuel o que de fato tem acontecido na vida dele e muitas vezes também na nossa vida. E aí o resultado, olha o que acontece. Vamos ler rapidinho aqui então. Então disse Saul a Samuel: então eu pequei, pois transgredi o mandamento do Senhor e as tuas palavras, porque temi o povo e dei ouvidos à sua voz. Agora, pois, te rogo, perdoa-me o meu pecado e volta comigo para que me adore o Senhor. Depois que Samuel já tinha decretado o que ia acontecer com ele, aí ele se arrependeu. Se arrependeu entre aspas, né? Aí ele viu tamanha bobagem que ele tinha feito. Ele viu o que iria acontecer. E ele disse assim, bah, faz a mão para mim com Deus. Já vê aquela história assim, pá, irmão, vamos na igreja. Pá, hoje não dá, mas ora por mim. Já viram essa? Quantos parentes você já convidou, né? Não, mas ora por mim lá. Não, é tu. A vida com Deus, ela é pessoal, ela é individual. E é a pessoa que tem que construir a casa dela com Deus para que ela tenha uma vida longa, abençoada e colha dos frutos, dos bons frutos que ela vai semear no Senhor. E aí o que acontece? Porém Samuel disse a Saul: não tornarei contigo, visto que você rejeitou a palavra do Senhor. Já ele também rejeitou a ti, para que não sejas rei sobre Israel. Virando-se então Samuel para se ir, Saul segurou pela orla do manto e este se rasgou. E agora vem o decreto. Então Samuel lhe disse: o Senhor rasgou hoje de ti o reino de Israel e o deu ao teu próximo, que é melhor do que tu. Forte, gente. Muito forte isso. A gente pode ver aqui, queridos, que desse momento em diante, Deus tira a mão de sobre Saul, que tinha um reino, que estabeleceu um reino em Israel, e também toda a descendência dele perde o direito de também se tornar reis. Vocês conseguem ver a dimensão do que é uma atitude, um comportamento de desonra? Ele perdeu, ele foi rejeitado pelo Senhor, e os filhos também. Porque os filhos de um rei se tornam também o quê? Reis. Ah, mas onde é que isso está na Bíblia? Vamos lá. Oséias 4, 6 e 7. Olha o que diz. O meu povo está sendo destruído porque falta o conhecimento, porque tu, sacerdote, fez o quê? Rejeitou. Como Saul. Também eu te rejeitarei, para que não sejas então mais sacerdote diante de mim. Visto que te esqueceste da lei de teu Deus, também eu me esquecerei de teus filhos. E agora, quanto mais estes se multiplicaram, tanto mais contra mim pecaram, e eu mudarei a tua honra em vergonha.
o estado de uma pessoa, como por exemplo o rei Saul, que era um rei reconhecido. Ele era um baita de um guerreiro. Ele tinha conquistado muita coisa. Mas quando o coração dele se encheu de ego, de soberba, ele perdeu tudo. Ele perdeu o direito. Quando Davi foi ungido rei, sabe como que era o canto? O canto, quando Davi começou então, depois que matou Golias, e ele ia para a guerra, ele voltava e dizia assim, eu não lembro os números ao certo, mas tipo assim, Saul matou 1000, Davi matou 10.000, perdeu a honra. E a gente vai ver em toda a história que nenhum dos filhos de Saul reinou em Israel, porque Deus levantou um outro homem. E o que que a gente aprende com isso? Que quem não honra perde privilégios, quem não honra perde oportunidades, quem não honra perde o seu lugar de direito. É forte. Mas a gente, quando dá espaço para a palavra do Senhor adentrar o nosso coração, eu quero mostrar alguns pontos em que isso pode acontecer na nossa vida nessa noite, quando nós restabelecemos a honra, o lugar de direito, a vontade de Deus na nossa vida, as coisas que podem também serem transformadas, né? A desonra, meus queridos, ela leva uma pessoa a perder a sua autoridade naquilo que tem. A desonra faz a pessoa perder privilégios que ela tem. A desonra faz a pessoa perder bênçãos na sua vida. E a desonra, né, faz com que ela perca o reconhecimento que ela tem, até mesmo das pessoas queridas. Por que que alguém, então, gente, não honra a quem deve honrar? Você já parou para pensar nisso? Por que que será que alguém, então, talvez vendo tudo isso, se comporta dessa maneira, faz o que faz? E Provérbios 11:2 explica. Olha da onde que procede a falta de honra. Em vindo a soberba, sobrevém a desonra. Mas com os humildes está a sabedoria. Então, a falta de honra vem de um coração soberbo. Vem da soberba. E o que é soberba? A pessoa que pensa e age como se estivesse acima de tudo. Uma pessoa que ela é muitas vezes prepotente naquilo que ela se diz conhecer, que manifesta vaidade, arrogância, que tudo que alguém fala, muitas vezes tem uma justificativa, tem uma outra coisa e não aceita e sempre corta caminho. É um orgulho excessivo. A pessoa não consegue reconhecer, é orgulhosa. Então, a soberba, gente, a Bíblia já diz, lá em Provérbios 16:18, que o fruto da soberba é uma destruição pessoal. Olha o que diz ali, a soberba, ela precede a ruína, e a altivez do espírito, a queda. Então, nós precisamos identificar, será que na minha vida hoje, eu não tenho agido, me comportado, talvez de uma forma que eu tenho me achado melhor ou autossuficiente? Será que talvez na minha vida eu tenho dado mais ouvido para mim mesmo do que aquilo que estão me dizendo ou me dando direção? Uma autoridade, uma liderança, o meu chefe? Não sei. E a soberba começa isso, começa com um questionamento, começa com colocar dúvidas, porque a pessoa se acha autossuficiente. Ela não acredita que precisa prestar conta a ninguém. 1 Pedro 5:5, olha o que diz aqui. Rogo igualmente aos jovens, sede submissos aos que são mais velhos. Outros sim, no trato de uns com os outros, cingivos todos de humildade. Porque Deus resiste aos soberbos. Contudo, aos humildes ele concede a sua graça. Então a gente pode então aqui trazer num paralelo que se Deus ele resiste ao soberbo,
Então significa que talvez muitas vezes as nossas orações não estão sendo respondidas, talvez o quê? Porque existe talvez uma soberba no nosso coração. Deus está resistindo. E a gente viu que o fato da nossa vida muitas vezes estar debaixo de algum mal, que hoje tá tudo certo, mas daqui a pouco tudo dá errado. E aí eu vou lá, trabalho, luto, tento ajustar e tal, daqui a pouco volta, de repente melhora um pouquinho, de novo tudo errado. Por quê? Por que isso, né? Então, o que que Deus fala sobre essa questão de honrar? Isaías 53, queridos, 3 ou 6, fala do porquê nós devemos honrar a Deus. E aqui, só lendo esse texto, a gente já deve se constranger. Fala sobre Jesus. Ele era desprezado e o mais rejeitado entre os homens. Homem de dores e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado e dele não fizeram caso. Certamente ele morreu sobre si. As nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e também um homem oprimido. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz paz hoje estava sobre ele. E pelas suas pisaduras, pelo mal que ele passou, pelas dores que ele passou, nós fomos então sarados. E o 6, todos nós, cada um de nós aqui, andava desgarrado como ovelha. Cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Isso aqui já é motivo suficiente para nós olharmos para dentro de nós e dizer assim: por que eu faço o que eu quero e não faço o que Deus quer? O cara morreu por mim, o cara deu a vida, o cara deu sangue. Hoje, se ele foi maldito por nós. Hoje, se nós podemos desfrutar de alegria e liberdade, é porque esse cara chamado Jesus Cristo morreu por mim e por você. E a gente rejeita. A gente vai lá e volta a fazer tudo de novo. A gente volta a esfregar o pecado nosso na cara dele de novo. E diz assim: me perdoa de novo. Me perdoa mais uma vez. Será que talvez hoje nós não temos sido rejeitados em algumas coisas na nossa vida? Por quê? Porque a gente tem sido teimoso, tem sido rebelde e não honrar o Senhor naquilo que Ele tem confiado a nós. Olha para o teu irmão aí do lado, dá um sorriso bem amarelo para ele agora. Amarelo dos dentes amarelo, né? E diz assim para ele: tu está aqui porque Jesus te amou. Amado, Ele não é uma coisa que a gente inventou, Ele é de verdade. Ele é real. Ele é verdadeiro. Ele não é uma historinha que alguém escreveu num livro e hoje a gente conta aqui como dizem por aí, né? Só para acalmar a nossa alma. Não é não, queridos. Ele é de verdade. Se nós não honrarmos aquele que deu a vida e morreu por mim e por você, vamos honrar quem? 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 A quem nós vamos honrar? Jesus, ele nos salvou. Jesus, ele nos libertou. Jesus, ele nos perdoou. Jesus, ele também nos curou. E Jesus também nos reconciliou com o Pai. Se isso aqui não é motivo suficiente para nós todos os dias rendermos a nossa vida e oferecer o nosso corpo como um sacrifício a Deus, negando a vontade, negando o querer, negando o pecado, para fazer o que agrada a Ele,
Eu não sei o que é. Eu não sei o que é suficiente, então. Eu não sei o que talvez para você é suficiente. Eu tenho certeza que você quer paz na vida. Eu tenho certeza que você quer alegria. Eu tenho certeza que você quer prosperidade. Eu tenho certeza que você quer uma família estável, uma família equilibrada. Eu tenho certeza que você quer desfrutar de um futuro maravilhoso. Eu tenho certeza que cada um aqui quer isso. E tudo isso está aqui, ó, naquilo que está escrito aqui, a palavra de Deus. E quem quer, como diz as Escrituras, de dentro de si vai fluir um rio de água viva. Que não vai faltar água, não vai faltar nada para a sua vida. E por que que falta hoje? Por que que coisas hoje parece que não tem resposta? Por quê? Porque é um princípio quebrado na vida, um fundamento que não está estabelecido. Não adianta você construir nada em cima, tudo vai cair. Tudo vai cair. Se você não honra as coisas, os compromissos que você desonrou vão te desonrar. Vão te desonrar. Você vai perder o crédito, você vai perder o nome, você vai perder o respeito, você vai perder tudo que construiu. Tem gente hoje que está perdendo família. Por quê? Porque não tem honrado a família. Então, queridos, Deus também ensina sobre honra aos pais. Êxodo 20:12, olha o que diz aqui. Honra teu pai e tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus, Ele te dá. E a gente pode ir aqui de um extremo a uma vida mais normal, cotidiana. Quantas crianças hoje, quantas crianças mesmo, adolescentes e jovens hoje estão morrendo porque não dão ouvido ao pai e à mãe. Filho, não vai para a esquina. Aí vai para a esquina. Aí tá o que na esquina? Tá o traficante, tá o cara da boca. Aí vem e colhe, vira aviãozinho, tá usando droga, daqui a pouco é traficante, tá morto por uma bala de um policial. Tá numa cadeia por causa disso, por causa daquilo. É assim ou não é assim que acontece? Ah, mas isso é extremo, pastor. É extremo. Mas e as outras que não são e também estão levando muita gente à destruição? Quantos filhos, talvez até que mesmo hoje dentro da igreja, não estão honrando o pai e mãe? Por que será? Será que é porque talvez o pai e a mãe não honraram seus pais e não estão honrando os pais? Pode ser. Porque tudo é uma semente. Porque tudo é uma semente. Se não honra o pai, o filho também não vai honrar. Se não honra a mãe, o filho também não vai honrar a mãe. E assim sucessivamente. E isso aí nós já podemos caracterizar também o quê? Maldição hereditária. É uma sequência de coisas. Se não obedece o pai e a mãe, o filho não vai obedecer você também. É uma sequência de coisas. Amém, queridos? Então, honrar os pais, o que que é? É obedecer os pais. Quando? Quando eu estou debaixo da tutela dos pais. Agora, eu já sou adulto, pastor. Ok, então tu não necessariamente precisa obedecer ao teu pai. Mas teu pai e tua mãe vão ser um bom conselheiro para você. Honrar os pais também é respeitar os pais. Honrar os pais é amar os pais, é cuidar dos pais, é ajudar a proteger, é também estar presente. Então, honrar os pais, amados, é isso. A Bíblia também fala de honrar uns aos outros, honrar o nosso próximo. E está lá em Romanos 12:10, olha o que diz. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Isso é muito interessante. Quer ver, ó? Quando você se encontra com uma pessoa, é,
geralmente, final de semana, as famílias, né, elas procuram fazer alguma coisa em família, às vezes vão passear, né, às vezes vão fazer alguma coisa, um churrasco, enfim, né? Aconteceu alguma coisa. Na segunda-feira você vai para o trabalho, ou você encontra um irmão da fé, ou você encontra uma pessoa que você gosta de compartilhar as coisas, né? Aí você se encontra e tal, que assim, bah, cara, esse final de semana eu, 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 e o outro lá só ouvindo, né? Ouvindo. E o outro, daqui a pouco, quando tu dá uma brecha, ele assim, mas tu nem sabe o que eu fiz. Bah, esse final de semana eu joguei bola, fiz um churrasco com. Vocês entenderam o que eu tô querendo dizer aqui? Eu tô preferindo em honra o outro ou tô preferindo em honra eu? Eu tô contando o que me interessa. Tô contando o que eu, e não tô nem preocupado com o outro. Preferindo-vos em honra uns aos outros. Não estou dizendo que você não possa contar o que você fez. Eu estou dizendo que muita gente não dá valor para aquilo que o outro faz. E a gente só quer contar as nossas histórias. A gente só nós queremos ser ouvido. A gente só nós queremos ter problema. A gente só nós é que tem coisa para resolver. Só eu, só eu, só eu. Quer ver? Eu ajudo você. Vai num hospital. Vai lá com a capelania. Vai lá no lar dos idosos e dá uma olhada como eles estão. Aí você vai ver que tem coisa bem pior. E a gente está só no eu. Então, como é importante a gente preferir o outro. Você vai ver que se você começar a parar mais para escutar o outro e dar preferência à necessidade do outro, você vai ver que o mundo você vai ficar mais feliz do que você só querer falar de você, dos seus problemas, das suas conquistas, dos seus feitos, do que você pode, do que você sabe, daquilo que você tem. Para e ouve o outro. Você vai ver que você vai ter muita oportunidade, de fato, de amar com amor fraternal, como aqui Paulo fala à igreja de Roma. E também é importante nós aprendemos a honrar as autoridades. 1 Tessalonicenses, aqui, essa carta, do capítulo 5, verso 12 ao 13, Paulo também, ele traz aqui um ensino, uma exortação para os irmãos e diz assim: agora vos rogamos, irmãos, que acateis com apreço os que trabalham entre vós, e os que vos presidem no Senhor e vos admoestam, e que os tenhais com amor em máxima consideração, por causa do trabalho que realizam. Vivei em paz uns com os outros, né? Então ele está ensinando aqui a importância de honrar aqueles que estão juntamente conosco, que estão acima de nós, seja, não importa onde, seja na igreja, seja no seu trabalho, seja dentro do seu lar. Se você olhar em tudo nessa vida, existe algo chamado hierarquia. Sim ou não, gente? Não existe dentro da sua casa? Sim. Existe hierarquia dentro da sua casa. E quando nós quebramos o princípio da autoridade, esse fundamento que Deus estabeleceu, tudo que você quiser construir também não vai valer de nada, porque uma hora vai cair. E quanto mais você constrói sobre um fundamento errado, pior é o prejuízo. Pior é o prejuízo. Então, ele diz: acateis com apreço, e que os tenhais com amor, com muita consideração. Então, o que hoje a gente vê muito hoje? A pessoa ela chega num trabalho, a pessoa ela ganha uma oportunidade e ali então ela começa a desenvolver as suas capacidades e o seu talento. Mas ela ganhou aquilo de alguém, sim ou não? Saul ganhou o quê? Ganhou a unção para ser rei. E quem é que colocou sobre ele isso? Deus, e depois quem? Por intermédio de Samuel.
Ele desonrou Samuel e desonrou o Senhor. Quem é que rejeitou ele, Samuel? Não, foi o Senhor. Por causa do quê? Porque ele não acatou com apreço aquilo que ele recebeu da autoridade que estava sobre ele. E ele fez do jeito que ele queria. E isso nos ensina que quando nós não nos ajustamos e não seguimos, nós somos desonrados. E isso não vem da parte humana, isso é um princípio divino. E é nós que acabamos nos afundando nesses fundamentos que nós quebramos na nossa vida. Então, honrar as autoridades, meus queridos, é reconhecer a oportunidade que nós temos. Honrar uma autoridade é respeitar o fruto. É respeitar o fruto. E o que eu quero dizer respeitar o fruto? Se alguém deu oportunidade, se alguém está onde está, é porque ela conquistou o que conquistou. Não é um acaso. É porque ela teve fruto. A Bíblia diz que nós vamos conhecer as árvores pelo quê, gente? Pelo fruto. Então, a Bíblia nos ensina a olhar o fruto e não a árvore. A gente vai reconhecer a árvore pelo que ela gera, pelo fruto que ela produz. Então, valorizar as oportunidades de acesso. Tem muita gente que também não conhece, não reconhece isso. Não reconhece. Estava ali fazendo o que estava fazendo, alguém vem e diz assim: fulano, vem comigo. Agora eu vou te dar acesso a isso aqui. Aí sabe o que a pessoa faz? Ela faz como ela acha. Ela desonra o acesso que ganhou. É como, por exemplo, uma pessoa, você libera a sua casa para uma mulher ir lá fazer limpeza. Você deu acesso para ela, não deu? Deu acesso a todos os cômodos da casa, não deu? E se some uma agulha, como é que fica? Ela desonrou. Tá vendo que às vezes até isso a gente não para pensar? Também é questão de valorizar o desenvolvimento. Também é questão de ser leal e ser fiel. Falar bem e não falar mal. Então tudo isso está dentro da questão de honrar a sua autoridade. E também quero falar sobre quem honra as mulheres. O homem que honra a sua mulher não tem as suas orações interrompidas. Olha o que a palavra de Deus fala em 1 Pedro 3,7. Já vai acabar, gente, tá? Fica tranquilo. Maridos, cadê os maridos aí de plantão? Vós, igualmente, vivei a vida comum do lar, com discernimento, e tendo consideração para com a vossa mulher como parte mais frágil. Tratai-a com dignidade, porque sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida, para que não se interrompa as vossas orações. Está aí o motivo pelo qual muito sacerdote é rejeitado pelo Senhor. Deus não ouve a oração do sacerdote, e as coisas na sua casa não mudam, por quê? Porque não está honrando a sua esposa. Não está honrando. E da mesma forma, as mulheres, muitas vezes, não honram os seus maridos. E a Bíblia diz que a mulher sábia, ela edifica a casa. A mulher sábia edifica a casa. Mas quem constrói a casa é o homem. Ele que vai dar a sustentabilidade, ele é a força. Ele que vai manter unido. Ele que vai manter as coisas fortes. E a mulher, ela vai cuidar dos pormenores.
Então, quando existe aqui também esse princípio quebrado da mulher não honrar o marido e o marido não honrar a mulher, é fato que dá problema em casa, sim ou não? Dá. Por isso a importância de nós entendermos o papel de cada um. Então, agora para nós finalizar e eu ensinar você o que nós precisamos fazer para mudar esse quadro. Você conseguiu já identificar alguma coisa aí, sim ou não? Amém. Então, Provérbios 15:33, olha o que diz. Que a pessoa que deseja ser honrado, gente, ela precisa disso aqui, ó. O temor do Senhor é a instrução da sabedoria. E a humildade precede a honra. Ser humilde. Humildade te torna uma pessoa honrada. A humildade te ajuda a reconhecer o valor do outro, e aí você não é porque talvez até sabe mais, tem mais conhecimento, ou enfim, tem mais experiência, que você vai se achar o tal. Não. Porque você sabe que existe um tempo para todas as coisas. Humildade. Humildade é reconhecer quem te deu a oportunidade. Humildade é reconhecer o valor da pessoa que te deu acesso. Humildade é reconhecer a pessoa que te apoia. Humildade é você não se encher de vaidade e de um alto ego que vai te levar a uma soberba e também à ruína. Então, a humildade, ela vai preceder a honra. E o que é ser uma pessoa honrada? Uma pessoa reconhecida. É uma pessoa que aonde você vai, você entra de cabeça erguida e você sai de cabeça erguida. Ser uma pessoa honrada é aonde você vai, aonde você está. As pessoas dizem assim: olha lá aquela pessoa. Bah, olha que mulher sábia. Olha que homem de Deus. Olha que família abençoada. Olha que crianças educadas. Olha isso. Por quê? Porque é uma família que tem honra. É uma família que tem um fundamento estabelecido dentro da sua casa. Tem princípio fundamentado de honra na sua casa. Porque é humilde. Ela não precisa mostrar, parecer, falar. Não. Ela é o que ela é. E ela sabe reconhecer o valor de cada pessoa no seu tempo, na sua hora. Sabe preferir a honra do outro do que a si mesmo. Isso é honra, gente. Isso é honrar. Então, como quebrar esse mal que está agindo na nossa vida da desonra? Primeiramente, começa com esse texto mesmo, humildade. Nós já trouxemos a nossa consciência hoje de que a desonra, por causa da soberba, ela traz muito prejuízo para a nossa vida. Amém? Você concorda comigo? Segunda coisa, nós precisamos entender que Jesus, ele é o caminho. Gálatas 5:1, olha o que diz. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Ele já conquistou a liberdade. Só que não adianta nada ele ter aberto as portas da cadeia se você não sai de lá. Provavelmente vocês já viram ou até já tiveram algum passarinho que de tanto tempo está na gaiola, você abre a porta e ele não sai. Não sai. Por quê? Porque agora ficou aculturado, ele está preso, ele não sabe o que é viver livre, ele não sabe o que é viver em liberdade, ele não sabe nem como usar a liberdade. E tem muita gente assim. Então, para a liberdade, Cristo nos libertou, e ele diz que nós precisamos permanecer firme. Porque vai vir a tentação, vai voltar a vontade da soberba, vai voltar a vontade de desonrar, vai voltar a vontade de falar mal, vai voltar a vontade de fazer o que eu quero e não o que me disseram para fazer, vai voltar. Mas a gente tem que permanecer firme, para não voltar para dentro da gaiola,
para não voltar a ser escravo, para não voltar a ser um prisioneiro, para não voltar a ser uma pessoa amaldiçoada. Cristo já nos libertou. Eu só preciso começar a declarar. Lembra que eu falei? Declarar. E o terceiro ponto é esse. Gálatas 3, 13 e 14. Olha o que ele diz. Cristo nos resgatou da maldição, fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. E o 14? Para que a bênção então de Abraão chegasse aos gentios. Quem são os gentios? Diga eu. Nós somos os gentios, porque não somos judeus. Nós, em Jesus Cristo, a fim de que então recebêssemos pela fé o Espírito Santo de Deus, que nos ajuda, que é o nosso ajudador, que é o nosso consolador, que é aquele que em nós fala aqui, ó, e fica soprando no nosso ouvido assim: ih, não é por aí. Ó, não é assim, é assado. É o nosso ajudador. Então, nós precisamos entender que Jesus, ele já se fez maldição por nós. Nós somos livres. Nós lemos lá Isaías 53. E a última coisa, o último ponto, Provérbios 28, 13. Se nós queremos vencer e quebrar essas maldições da nossa vida, o que encobre as suas transgressões, ele jamais, diga jamais, prosperará. Jamais irá prosperar. Mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia, meu amado. Se você confessar e se converter, você vai alcançar misericórdia. Você vai alcançar salvação, cura, libertação, e nenhuma maldição mais vai pegar você e a sua casa. Amém?